Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem maravilhosa para nós. E o título da mensagem é esse: Deus e o diabo está no plural? É esse o tema da mensagem. Você que ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Você que está em dúvida, está em cima do muro, não conhece ainda a graça. Ou você está me vendo, você pensa que eu sou do sistema. Como eu já tenho ouvido, eu preguei uma mensagem um dia desse sobre o Dia das Mães, e uma mulher me achou, conhecida minha, lá do Rio de Janeiro, e ela me agradeceu. Mas porque eu falei sobre mãe, que único amor, além do amor de Deus, era o amor de mãe. E eu falei sobre amor, e ela agradeceu pela mensagem. Mas depois ela nunca mais entrou em contato comigo. Por quê? Porque ela é do sistema. E ela viu que eu não pregava dentro do sistema. Ela me conheceu pregando no sistema por muitos anos. Depois ela me achou pregando a graça. Então, eles acham que a gente, como se diz, desviou, desandou, está desigrejado. Mas o tema da mensagem é esse: Deus e o diabo está no plural? Sim, está no plural. Porque quando a pessoa fala Deus, vou trabalhar um pouco em cima, Deus é único? Não. Esse livro diz que não. Não existe um Deus. Existem milhões de Deus. Quando Deus aparece a Moisés, Deus declarou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Ele poderia ter chegado a Moisés lá no monte, que é a sardia, vocês conhecem, lá, capítulo 3 de Êxodo. Ele podia ter dito: eu sou Deus. Simples. Mas Deus existe dentro deste livro, Deus Moloque. Quem é o Deus Moloque? Aquele Deus que sacrificava a criança, esquemava as crianças. Deus Baal, Deus de Eclon. Havia muitos deuses no templo de Israel. E o povo oferecia sacrifício para esses deuses. E Deus disse, no capítulo 20 de Êxodo, diz, para que o povo não se inclinasse a outro Deus. Porque só eu, e fora de mim, não há Deus. Mas o próprio Salomão passou a amar também os deuses, adorar os deuses das mulheres que Salomão colocou dentro do seu palácio. 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Mas, irmão Nilson, onde está isso? 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. 1000 mulheres. E cada mulher daquelas, elas tinham um Deus. Elas não eram mulheres israelitas. Elas eram as mulheres que vinham de diversas nações, mas eram belas, formosas. Salomão tomava para si e colocava ali dentro do palácio dele. E ela tinha um Deus. E Salomão começou também a inclinar perante o Deus daquelas mulheres. Mas você olha, Deus está no plural, sim. Porque quando Jonas estava dentro daquele navio, e aquele navio que Jonas tinha desobedecido a Deus, que Deus disse para Jonas que fosse para Nínive pregar a sua palavra. Jonas tomou um navio e tomou outra direção para Tarso. E Deus se irou contra Jonas. E a ira de Deus veio sobre aquele navio.
E aqueles marinheiros começaram a perecer. E eles começaram a jogar a carga dentro do navio para aliviar o navio, para que o navio não fosse ao fundo do mar. E eles lembraram, eles começaram a clamar os seus deuses, mas nada adiantava. Eles lembraram que tinha um homem estranho dentro do navio. E eles procuraram e Jonas estava onde? Estava no porão, dormindo. Despertaram Jonas e disseram: desperta, homem, estamos perecendo. Quem é você? Eu sou hebreu. Quem é o seu Deus? O meu Deus é aquele que fez o céu e a terra. Isso. Porque os deuses deles era Deus minúsculo. Mas o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Porque quando veio ali Daniel perante o rei Nabucodonosor, ele acreditava. Ele diz: Daniel, eu sei que o seu Deus é o Deus dos deuses. Ali capítulo 2 de Daniel. O seu Deus é o Deus dos deuses. Por que ele disse isso? Porque havia e existe até o dia de hoje milhares e milhares de deuses. Paulo não chegou na cidade de Atena, capital da Grécia, não encontrou vários altares. Cada altar daquele era um deus. E ele encontrou um altar de um Deus desconhecido. Esse é o verdadeiro. Então Deus está no plural. Então Deus, pela qual nós encontramos no capítulo 82 e versículo 6 do número 82 de Salmo e versículo 6, que o homem é Deus. Lá no capítulo 10 de João, do livro biográfico histórico, 10 e 33 e 34 de João, o povo apanha pedra para atirar em Jesus. Jesus diz: por que vocês tentam me apedrejar? Ele diz: você sendo homem, se diz filho de Deus, se pai de Deus, ele diz: não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus? Então o homem se coloca como Deus. Então nós que somos conhecedor do Deus verdadeiro, esse que eu falo, esse que eu prego e afirmo, eu agradeço toda noite, ao amanhecer e ao deitar, eu agradeço pela vida que ele tem me dado, pelos livramentos que ele tem me dado. Esse, então, é o Deus verdadeiro. Agora, vamos lá. Então, eu provei para vocês que existe um Deus, mas dentro da Bíblia e dentro da mente de milhões e milhões de pessoas na face da Terra, há milhares e milhares de deuses, como na Índia, na Etiópia, no Egito e vários outros países, existem muitos deuses. Mas Israel só tinha um Deus. E mesmo Israel tendo um só Deus, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, deixando o Deus verdadeiro. E sendo eles conhecedor, vendo eles a grandeza, as maravilhas, os prodígios, sinais que Deus fez lá no Egito, pois eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, fizeram vários altares para adorar, levaram seus filhos para ser queimados pelo Deus Moloque. Agora, nós cremos, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que somos nós. Está aqui dentro, está dentro desse livro. Nós conhecemos o Deus verdadeiro através desse livro. Esse livro é muito questionado, criticado, repudiado, mas bem-aventurados que crê, porque nós sentimos que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Bendito seja o teu nome por isso. Agora vamos para o diabo. O diabo, eu provei que Deus não é um só.
que deuses existe bastante. Agora, Deus verdadeiro, único, existe só esse. Porque ele disse, eu sou Deus e fora de mim não há outro, além de mim. Não há outro fora dele. É só ele. Agora, e o diabo? Quem é esse diabo? Está no plural? Sim. Porque não existe um diabo. Existem milhares ou milhões de diabos. Irmão Nilson, mas como? Eu posso dizer para você que dentro desse livro, posso provar que dentro desse livro, quando diabo, Satanás, não é um, não é único, são milhões e milhões. O próprio Jesus disse, eu não escolhi 12 apóstolos, mas dentre os 12, é um diabo. Depois, outra vez, Jesus disse novamente, quando ele é questionado, acho que lá no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10, 11, fala que o tentador, quem é o tentador para as religiões protestantes, as religiões crentes? O diabo. O único tentador das nossas almas é o diabo. O diabo que nos tenta, o diabo é o tentador. E Jesus disse, no capítulo 6, capítulo 5 de João, e versículo 45, eu não vos tento. Eu não estou aqui, eu não vim aqui para tentar ninguém, eu não vos tento. Quem vos acusa, o acusador das vossas almas, não sou eu. O acusador das vossas almas é Moisés. É o dono da lei. Então Jesus transferiu esta palavra para Judas e para Moisés. Está no capítulo 5 e 45 de João. Eu não vos acuso. O vosso acusador é Moisés. E lá no capítulo ali no capítulo 6 e versículo 70 de João, ele diz que eu não escolhi, não foi 12, mas um era o diabo. Então Pedro disse, na sua carta, capítulo 5, versículo 8, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem era esse diabo? Que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? É a própria carne do homem. Anda em derredor. Por quê? Porque o verdadeiro diabo é a carne do homem. É esta carne, porque esta carne que é o causador de todo o mal que existe na face da terra. Foi por isso que Deus diz, me arrependo de ter feito o homem. Porque o animal, ele, mesmo que ele seja um animal carnívoro, ele só ataca quando tem fome. Fora disso, ele não ataca. Ele procura atacar a sua presa quando tem fome, para matar a sua fome. O homem faz por prazer e por dinheiro. O único predador do homem é o próprio homem. Porque todos os animais têm o seu predador. Mas não existe predador maior do que o homem. Mas quem é o predador do homem? O próprio homem. O homem caça o homem destrói o homem. Então, por isso que Deus se arrependeu de ter feito. Então, o verdadeiro diabo é a própria carne do homem. Está em derredor, bramando, vendo algo, inveja, ciúme, poder, contenda, maldade, né? aquela peleja. Está onde? Na carne. Está na própria carne. Por isso que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O homem tem tudo na vida, mas nunca está satisfeito. Sempre está querendo mais. Então, por isso que eu digo, Deus
é um só. Agora, existem muitos deuses, por isso que o título da mensagem é Deus e o diabo. Está no plural? Sim, está no plural. Porque não é um único. Deus não é único e o diabo não é único. O diabo foi chamado por Deus e o próprio Jesus. Está lá bem claro em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Porque assim como os filhos de Deus se reveste de carne, igualmente o Filho de Deus se revestiu de carne para desfazer a obra do mal, para destruir aquele que tinha o poder da morte. E quem é que tinha o poder da morte? Está ali, no capítulo 2, versículo 14 de Hebreu. Quem tinha o poder da morte? Jesus veio e destruiu aquele que tinha o poder da morte. Aí disse, esse é o diabo. E quem era esse diabo que tinha o poder da morte? A lei. E quem era o autor da lei? Moisés. É bem claro. O sistema ensina isso para vocês? Os professores de escola dominical ensinam isso para vocês? As teologias ensinam isso para vocês? Não. Passa batido. Você lê, se você for explicar para eles, histórias completamente diferentes. Eles falam, eu vi uma mulher um dia desse aí pregando aí, um tempo desse aí, naquela passagem, lá no capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, 17 de Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Aí diz assim, sabe o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo? Coisas velhas é o cigarro, é bebida, é jogo, prostituição, tudo que você fazia de errado ficou para trás, você agora é a nova criatura. Não tem nada a ver. O apóstolo Paulo está falando da lei. As coisas velhas eram lei. A lei passou. E agora tudo se fez novo em Cristo, é isso. E eles torce. Mas se você não tiver um entendimento, você não pode, não consegue entender. Dou graças a Deus mais uma vez, porque Deus nos abriu o entendimento, meu, da minha esposa, e de milhões de pessoas que hoje já não crê mais nessas mentiras religiosas dentro dessas gaiolas, que vive aprisionando milhares e milhões de pessoas e tomando o dinheiro deles. Meu irmão, não tem dúvida. Hoje você sabe que o diabo não é um só e Deus também não é um único. Agora, o verdadeiro é um. Agora, o diabo, você já sabe quem que é. É o próprio homem. Não existe espírito e não existe um ser. É o próprio homem, é o verdadeiro diabo. Meu irmão, fique com esta palavra. Você divulga esta palavra. Compartilha esta palavra. Graça e paz para todos. Bye, bye.